Olá, bom dia meninos, bom dia meninas. Mais uma aula do professor Vinícius Vieira, dando continuidade à nossa aula de literatura, que estamos trabalhando nesse segundo bimestre, essa segunda apostila, o conteúdo Elementos Literários. Nós já vimos nas aulas anteriores como construir um texto poético, as características de um texto narrativo, e agora veremos as figuras de linguagem que são tão usadas dentro dos textos literários que possuem uma plurissignificação e a multissignificação. Eu vou estar falando então sobre diversas figuras. Quem foi meu aluno anteriormente sabe que nós já vimos isso no ensino fundamental, porém agora nós vamos trabalhar aquelas que são respectivas ao mundo literário. Então preste bastante atenção, se ligue na aula de hoje, anote aquilo que você tiver como dúvida, que eu vou estar à disposição para responder. Então vamos para a primeira figura de linguagem, chamada de paronomásia, que é o emprego de palavras com sons semelhantes. Ou seja, as palavras elas são pronunciadas de forma semelhante e algumas vezes até mesmo escritas bem próximo. Nós já estudamos figuras de sons nessa unidade, como a assonância e a aliteração. A assonância é quando eu repito sons das vogais e a aliteração quando eu repito sons de consoantes. Quando nós falamos sobre a paronomásia, nós precisamos compreender que é o som da palavra em seu todo. E aí eu trouxe, então, um trecho da música do Caetano Veloso, Qualquer Coisa, e diz assim: berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o bezerro, gritando mamãe. Ou seja, tem algumas palavras aí que elas se assemelham na questão do som, né? Esse ro que se repete, ganhe, apanhe, mamãe, que também repete o som aí, tá? Isso é o exemplo da paronomásia. E embaixo nós temos o outro exemplo da Turma da Mônica. Tem assim: acorda, Zé Lelê, rápido, acorda. Pra quê? Eu não tô dormindo. Ou seja, ele pensou que seria o fato de despertar. E, na verdade, o personagem está pedindo a ele que traga a corda porque ele está quase caindo. Certo? Então, aí está o nosso exemplo de paronomásia. Bom, pessoal, agora vamos falar da próxima figura de linguagem. Não sei se vocês estão percebendo, mas os slides estão todos cheios de figuras, justamente porque é um assunto que eu gosto bastante. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho o maior prazer do mundo em ensinar figuras de linguagem. E a onomatopeia é uma figura muito simples, porque também é uma figura de som, assim como a paronomásia, assim como a literação, a assonância, só que ela é uma palavra usada para representar outros sons, como buzina, barulho de animais, barulho da porta, do relógio, vários outros barulhos. Ou seja, ela é a imitação de um som. E tem aí alguns exemplos: bang, pou, capou e assim por diante. E aí embaixo tem, então, um outro exemplo, onde no primeiro quadrinho está escrito atim, e aí no segundo, ei, o que foi aquilo? Uma onomatopeia, ela representa o som. Ou seja, nessa época que nós estamos vivendo, nem pode fazer esse som, né, de atim. Mas qualquer som que eu tenta reproduzir dentro da língua portuguesa, dentro dos nossos atos comunicativos, e isso nós vamos nomear como onomatopeia. Temos agora a hipérbole, que consiste no exagero proposital, ou seja, intencional. Quando eu exagero em qualquer ato comunicativo, seja ele verbal,
ou não verbal, seja ele escrito ou falado, nós chamamos isso de hipérbole, é o exagero. É quando eu falo, por exemplo, nossa, estou morrendo de fome. E nós sabemos que, na verdade, estamos com fome, mas não no sentido de estar quase morto. E eu trouxe 2 exemplos. Ri tanto que torneei meu abdômen. Ou seja, um exagero, não tem como você rir tanto, se você, por exemplo, está um pouquinho mais cheio, no fato de depois tornear o abdômen só pela risada. E nós temos o outro exemplo do lado direito, morro de amor por você. Ninguém morre de amor por ninguém. Isso é exagero da nossa parte. Quando alguém te assusta, você fala, nossa, quase morri de susto. Isso também é hipérbole, que é o exagero intencional. Nós decidimos exagerar. E constantemente nós usamos essa figura de linguagem no nosso dia a dia. Veremos agora a metáfora. Essa figura, nós estudamos ela durante muito tempo e sempre, durante toda a nossa vida escolar, se faz presente nos nossos textos, independente da disciplina, o uso da metáfora, que é a comparação sem o termo comparativo. O que significa isso? Sem usar o como. Porque se eu falo, olha, você é como uma flor, eu estou utilizando o termo comparativo como. Deixou de ser metáfora, passou a ser comparação. Agora, se eu falo, você é uma flor, eu estou fazendo uma comparação subentendida sem a utilização do termo comparativo, certo? E tem vários exemplos aí, ó. A menina é um doce, eu estou comparando, melhor dizendo, sem usar o termo comparativo. Amor é fogo que arde sem se ver, do Camões. E aí nós temos até a imagem aí do coração e tal. Aqui nós estamos fazendo o quê? Comparando o amor com o fogo, porém, sem utilizar o termo comparativo. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Comparei o sorriso com o sol em um dia de chuva. Minha vida é um conto de fadas. Eu estou comparando minha vida com um conto de fadas. Tem um outro exemplo que eu coloquei em cima, até uma crítica. Sistema penitenciário brasileiro. É uma metáfora porque eu faço uma comparação do sistema penitenciário brasileiro com uma panela de pressão, ou seja, bem cheia, quase estourando, tá? Isso aqui é uma metáfora combinando a linguagem verbal com a não verbal. Espero que vocês tenham compreendido, então, essa figura de linguagem que se faz tão presente nos textos literários. Metonímia é uma figura de linguagem que consiste em usar um nome no lugar de outro. A metonímia, nós utilizamos ela muito no nosso dia a dia, principalmente em relação às marcas consagradas, como, por exemplo, no canto direito e esquerdo, onde nós temos Coca-Cola, que na verdade o produto não se chama Coca-Cola, ninguém está comprando a marca Coca-Cola, na verdade nós compramos o refrigerante. Mas se tornou tão consagrado que nós substituímos um nome pelo outro. Da mesma forma, Bombril. Não é Bombril, é esponja de aço. E aí, nós fazemos o quê? Uma substituição. Tem vários outros exemplos na questão de alimentos e itens para casa mesmo que nós fazemos essa troca. E eu coloquei mais 2 exemplos. João pediu a mão de Maria em casamento. Será que ele pediu só a mão ou ele pediu o corpo todo? Então eu fiz o quê? Eu troquei uma parte pelo inteiro, certo? Que eu posso usar nesse outro exemplo que está no centro. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Será que ele só tem a cabeça ou ele tem o corpo todo? Ou seja, ele usou uma parte para substituir o todo, certo? Então, a metonímia, ela é essa figura
em que eu utilizo um nome para substituir outro nome e mesmo assim, quando nós utilizamos, conseguimos passar a mensagem, a entendimento no ato comunicativo que está sendo desenvolvido. Agora vamos para a sinestesia. Eu trouxe uma definição um pouco mais conceitual e menos literária, para que nós consigamos ainda compreender melhor o que essa figura de linguagem realiza dentro de um texto literário. Então, a sinestesia é uma condição neurológica em que há a junção de planos sensoriais diferentes, por exemplo, ver a cor de uma música ou sentir o aroma de um toque. O que é essa junção de planos sensoriais diferentes? É quando eu junto sentidos diferentes dentro de uma mesma expressão. Esses sentidos, nós podemos chamar eles de paladar, audição, olfato, tato e a visão. São os nossos 5 sentidos. Quando nós percebemos dentro de um enunciado mais de 2 sentidos, aí nós temos a sinestesia. Exemplo, a fazenda tinha o cheiro doce da minha infância. Nós temos o cheiro, que seria o olfato, e nós temos doce, que seria o paladar. E os dois se juntam, certo? Na parte superior, nós temos uma outra imagem que elucida isso muito bem, onde nós temos as notas musicais, que poderia ser tanto a questão da audição, quanto, se fosse escrito, a questão da visão. Temos também as letras, que poderia ser a visão. Temos o perfume, que poderia ser o olfato. O doce, seria como se fosse um doce aí, que poderia ser o paladar, certo? Temos o tato, quando nós pegamos algo. Então, é essa mistura de sensações que nós vamos chamar isso de sinestesia. E muitas vezes, dentro dos enunciados, nós utilizamos sinestesia e nem percebemos que está sendo usado. Quando ele fala, por exemplo, ver a cor de uma música, é quando a música ela te leva a uma imaginação que você consegue vislumbrar aquilo que está acontecendo. Sentir o aroma de um toque, né? É quando você tem essa experiência de ser tocado, de viver essa experiência de sentir o cheiro. Enfim, é essa então mesclagem entre os sentidos. Vamos agora à antítese, que é o emprego de palavras ou ideias com sentidos opostos. Quando nós falamos sobre a antítese, nós precisamos compreender que utilizamos essas palavras de sentido opostos de forma intencional e que tem um sentido dentro da frase, dentro da expressão do enunciado em questão. Exemplo, aquele fogo em sua face apagava-se com o gélido coração. Ou seja, nós temos o fogo e o gélido, certo? Gélido do gelo, fogo de fogo. Eles são opostos. Porém, dentro de uma compreensão literária, nós vamos encontrar sentido nessa frase, certo? É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Nós temos salgar e adoçar, elas são opostas, mas nós compreendemos. É preciso salgar os pés, ou seja, caminhar, trabalhar, para adoçar a alma, ou seja, para tranquilizar, para trazer coisas boas, para dar conforto, enfim. E então a antítese é quando eu pego sentidos opostos, mas eles fazem sentido junto. Como, por exemplo, nessa imagem logo abaixo, do lado esquerdo, onde temos o vermelho e o azul, e juntos eles formam aí uma cor um pouco mais escura, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Bom, vamos para a próxima definição, que é o paradoxo. O paradoxo é a presença de elementos que se anulam numa frase.
trazendo à tona uma situação que foge da lógica. Ou seja, são opostos, eles se anulam e não tem sentido. Olha, amor é fogo que arde sem se ver. Olha agora o exemplo logo abaixo. É ferida que dói e não se sente. Se dói, não tem como não sentir. Tá vendo? Um anula o outro. É um contentamento descontente. Se tem contentamento, se há contentamento, não tem como estar descontente. É dor que desatina sem doer. Não tem como a dor não doer. Certo? Então isso nós chamamos de paradoxo. Do lado direito, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Como que ele tem uma certeza absoluta, sendo que ele falou que a certeza é relativo? O relativo com o absoluto, eles se anulam. É como se eu tivesse um número, um mesmo número positivo e um número negativo, e eles se anulariam. Joana, estou mentindo para você. Mas se você está mentindo, está me dizendo a verdade. E se está dizendo a verdade, está mentindo. Que ardiloso, ou seja, é algo que entra em uma complexidade que perde a lógica. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Se ele é ateu, então não tem como ele acreditar em Deus. Isso é bem, um anula o outro, certo? Isso é o paradoxo. Bom, pessoal, mesmo tendo explicado a antítese e o paradoxo, resolvi trazer uma definição e uma forma de ficar bem nítido e claro a diferença dos dois. A antítese, nós temos ideias opostas com sentido, ou seja, eu consigo compreender aquilo que está sendo passado. Eles se amam e se odeiam, ou seja, são opostos, amam e odeiam, mas isso tem sentido, porque em um certo momento pode se amar e depois viver o sentimento de ódio. Isso é normal. Ao mesmo tempo que você não aceita, você já ama. E o paradoxo, as ideias opostas, e elas não têm lógica, elas são sem lógica. Ferida que dói não se sente, se dói não tem como não sentir. Quanto mais damos, mais recebemos. E aí nós temos silêncio nas palavras. Como fazer silêncio, né? E ao mesmo tempo falar. Então há uma anulação aqui, certo? Vamos à última figura de linguagem, que é a ironia. E o slide começa assim. O que é a ironia? É uma figura de linguagem, uma figura de pensamento. Consiste em empregar uma palavra, uma expressão, com um sentido diferente do convencional. Ou seja, com um novo sentido, com uma forma conotativa, buscando uma nova significação. Normalmente gerando um humor sutil, ou seja, fazendo com que haja graça naquilo que está sendo dito. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda a parte. Igual onde você guarda os sapatos. Ou seja, o Garfield aí, ele usa de ironia para fazer essa comparação entre a fazenda, entre a natureza lá, com a forma em que o outro personagem guarda os sapatos. E do lado direito, temos um outro exemplo de ironia. Piso nacional dos professores aumenta para R$ 1.450. Poxa, que ótimo! E olha o rosto, né? A expressão do descontentamento. Ela falou, poxa, que ótimo, mas querendo dizer o contrário e dizendo através da figura de linguagem ou o contrário. E ela carrega com ela aí vários livros, contas para pagar, né? E aqui então nós temos o uso da ironia. Muitas vezes usamos a ironia também quando queremos falar
o contrário daquilo que está sendo emitido. Por exemplo, nossa, seu cabelo está muito bonito, né? Parece, seu cabelo está muito bonito, igual uma bagaço de laranja. Você está sendo irônico. Nossa, você chegou no horário, hein? E aí a pessoa está bem atrasada, tipo, um grande tempo. Né? Então isso é ironia. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, figuras de linguagem. Gravei e produzi todo o slide com muito amor, certo? Espero que vocês aprendam e qualquer coisa estou à disposição. Veja esse vídeo várias vezes, que vocês vão precisar dele, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa e logo, logo nós estaremos juntos.